bom cumprimentar você nesta ocasião, que está como assistente desse canal Classe de Professores. Continuamos a nossa série no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Chegamos já à lição de número 5. E nessa semana, o título da lição é Milagres à margem do lago. Que lago é este? O lago de Genezaré ou o lago da Galileia, que era a mesma coisa, né? Um famoso lago na época de Jesus, que também é conhecido como Mar da Galileia devido à sua extensão. Aqui temos alguns milagres de Jesus, né? E nesses milagres, Jesus é superior. Superior, primeiro, às forças da natureza. Jesus é superior à morte. Jesus é superior às doenças e Jesus é superior aos demônios. O que precisamos mais além de Jesus, né? Então, eu começo como o primeiro tópico dessa semana falando de Jesus superior às forças da natureza. E aí você está lembrado do famoso texto de Marcos 4, 35 a 41, onde se escreve sobre aquele famoso milagre de Jesus que foi acalmar uma tempestade. Nesse milagre estão caracterizadas, não é, a característica de Deus aparecendo ali e acalmando aquela tempestade. Alguns chamam isso de uma teofania, né? A teofania ela tem primeiro a demonstração do poder divino, depois ela tem o medo humano diante do desastre, diante do problema, no caso aí era a tempestade, e ela tem uma ordem de Deus dizendo não temas, né? E aí tem palavras de revelação. E em Marcos estão subentendidos todos esses itens, todos esses pormenores, né? E você tem também ali a resposta humana, né? Você vê que Jesus ordena que o mar se acalme, Jesus ordena que as forças da natureza estejam submissas a ele, que é o Criador, e no final os discípulos têm uma resposta. Ele diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há uma resposta humana, né? Então, a história da tempestade, ela serve para várias aplicações da nossa vida. Jesus é superior às forças da natureza, porque foi ele quem criou a natureza. E também serve para uma aplicação prática, homilética deste assunto, dizendo que muitas vezes nós enfrentamos tempestades na nossa vida. São tempestades na área financeira, são tempestades na área emocional, às vezes é um casamento que está ruindo, tempestades na educação dos filhos, às vezes se tem um filho rebelde, um filho viciado, um filho que se desviou dos caminhos de Deus, são tempestades. E na maioria das vezes essas tempestades elas vêm de forma sorrateira, de forma rápida. Foi o caso de Jesus e os discípulos, que estavam atravessando o mar da Galileia e de repente lá no meio, né, embora aquela fosse uma região de muitas tempestades, eles foram surpreendidos com um vendaval, com uma tempestade, e parecia que eles iam morrer, mas Jesus estava ali placidamente dormindo no convés daquele barco, e ele foi acordado e ele disse: acalma-te, aquieta-te, e tudo voltou ao seu normal. Jesus pode fazer a mesma coisa conosco, desde que o levemos conosco. O grande segredo de Marcos 4, do Jesus acalmando a tempestade, é que eles levaram Jesus consigo, diz no início da narração desta história desse milagre de Jesus acalmando a tempestade. Ok? Um segundo tópico, como eu já anunciei antes, agora Jesus é superior aos demônios. Em Marcos 5, agora, de 1 a 20, há um endemoniado, né? E a história diz que esse endemoniado era terrível, porque nem correntes podiam prendê-lo, né? Ele vivia nos sepulcros, ele saiu dos sepulcros ao encontro de Jesus, e agora a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, né? A palavra é proskinel no grego, né? Que quer dizer adoração, né? Ele se joga aos pés de Jesus, né? É impressionante que até os demônios reconhecem o poder de Jesus, né? E aí diz que os demônios disseram: olha, nos mandem para os porcos. Havia uma manada de porcos que pastava por ali, perto do mar, não é? Diz que havia 2.000 porcos, né? E a história diz que eles se precipitaram no mar, não é?
Então você tem aqui uma história bastante interessante, que tem uma opção de detalhes que o tempo aqui não permite a gente entrar em todos, né? Alguns dizem assim, por que eles foram para os porcos, né? Porque os judeus não comiam carne de porco e tal. Pode até ser, né? Por que eles teriam ido para lá, né? Mas poderiam ser também bois, poderiam ser outros animais, era o que estava ali próximo. Essa é a grande questão. Ademais, muitos daqueles que estavam ali criando porcos eram judeus, e eles estavam fazendo o que não deviam fazer, né? Então, nós temos aqui nessa história duas vantagens, né? Uma foi de Satanás, que matou os porcos, né? Mas teve a maior vantagem foi de Jesus, que liberta um homem que volta a viver, que volta para a cidade, e ele não volta para a cidade dos Gadarenos, de Gadara, aquela região, não apenas como um homem curado e liberto, mas como um missionário, como uma testemunha de Jesus. Isso mostra que quem é liberto, quem é curado, é para testemunhar de Jesus, né? Terceira história, a primeira foi Jesus superior às forças da natureza, a segunda, Jesus superior aos demônios, é isso que Marcos quer enfatizar para os seus leitores que estariam passando por provações, sofrimentos. Ele diz, olha, Jesus é maior do que isso tudo. Marcos aqui tem um toque do livro de Hebreus, né? Jesus é superior a tudo, superior às forças da natureza, superior aos demônios, e agora a terceira história, Jesus superior às doenças e à própria morte. Você tem aqui a história da mulher com fluxo de sangue, né? Você lembra disso? E você tem a história da menina que morreu, que era a filha de Jairo, aquela adolescente que morreu, Marcos 5, 21 a 34. Então essa sessão começa com o pedido de Jairo para curar sua filha. Mas, enquanto ele está ali, aparece o caso da mulher doente com o fluxo de sangue, né? Com aquela hemorragia que não estancava nunca naquela mulher. Ela estava doente há anos, fraca com aquilo tudo, né? Então, de novo, aqui tem o que chamamos de narrativa sanduíche, né? Você tem, de um lado, a história da mulher, de outro lado, a história da filha de Jairo, e então no meio está Jesus curando a ambos, né? Salvando a ambos, né? Agora, a Bíblia diz que Jesus cura a mulher, e o texto diz que ela apenas tocou em suas vestes, e ao tocar em suas vestes, ela recebeu o poder, tal foi a sua fé, né? E depois a Bíblia diz que Jesus ressuscita a menina, que era a filha de Jairo, que inicialmente estava doente, depois morreu, e Jesus vem mostrando o seu poder sobre a doença e sobre a própria morte também, aqui no Evangelho de Marcos. Ele está retratando Jesus como alguém poderoso, dentro do seu grande motivo, que é retratar Jesus como poderoso, e não apenas um mestre que isolado em algum canto do mundo, mas alguém que tinha poder sobre todas as coisas, né? Nesse caso, nós temos uma lição importante aqui, né? De pessoas diferentes que pedem ajuda a Jesus. Você tinha uma mulher simples e você tinha um homem da sociedade, um líder, né? Uma autoridade, digamos assim, que era o chefe lá da sinagoga, né? Mas ambos têm o que todo mundo deve ter. Os ricos devem ter, os pobres devem ter. Não é a sua posição social que vai fazer Jesus te salvar, te perdoar. Mas ambos exercem o quê? A fé. Cada um do seu jeito. A mulher precisava de cura física e espiritual, e foi liberta. Por isso, ao curá-la, Jesus diz, filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica livre do seu sofrimento, né? E o caso da filha de Jairo, que foi ressuscitada por Jesus, né? Então nós chegamos num último ponto da lição dessa semana, desses milagres que falam do poder de Jesus contra a morte, contra a doença, contra as forças da natureza, contra os demônios, dizendo uma coisa que é triste até, né? Apesar do poder, muitos dizem assim, olha, se Jesus viesse hoje, exercesse seu poder, fizesse os milagres que os evangelhos narram, nós teríamos muito mais gente convertida. Eu não creio nisso, né? Porque apesar do poder e dos milagres, nem todos aceitaram a Jesus naquela época, né? Na seção de Marcos capítulo 6, né, dentro da sequência dessa nossa discussão, dos versos 1 a 6, nós percebemos
que mesmo diante de tantos milagres de poder, muitos assim mesmo rejeitaram a Jesus. Você toma, por exemplo, os habitantes da sua cidade, né? O rejeitaram, não é? Dizendo, de onde vêm essas coisas? Nós conhecemos esse sujeito. Ele é um carpinteiro, é o filho de Maria. E eles aqui insinuam alguma coisa de que Jesus não era bem filho de Maria, não é? Que não se conhecia bem o seu pai. Diz assim, ele é filho de Maria, ele é irmão de Tiago, José, Judas e Simão. As irmãs dele não estão aqui conosco. E o texto diz assim que eles ficaram escandalizados por causa de Jesus, apesar de todos os milagres. Questionaram a divindade de Jesus, não é? E o texto diz assim que Jesus se admirou da incredulidade deles, Marcos 6,6. É interessante, eu até tenho um sermão sobre isso, onde eu mostro na Bíblia que muitas vezes o homem se admira do poder de Deus, né? Em vários textos que fulano se admirou, né? O próprio, as pessoas diziam que Jesus ensinava com autoridade, se admiravam dele. Mas há duas ocasiões em que Jesus se admira de alguém. E uma delas é esta aqui, Marcos 6, verso 6, né? Que ele se admirou da incredulidade daquelas pessoas, né? Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus, apesar da incredulidade deles, enviou os discípulos na sequência para uma missão de 2 em 2. Ele os instruiu para que fossem independentes de Deus, né? Ele disse, não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. A missão deles guardava a semelhança com a própria missão de João Batista. E o efeito da missão foi tão grande que chamou a atenção até de Herodes, né, que havia mandado cortar a cabeça de João Batista, né? Então, como você tem aqueles que não aceitam o evangelho, você tem os que aceitam. E os discípulos saíram logo depois disso numa missão de 2 em 2. Né? E isso mexeu até com Herodes, né, que era o governante da época, né, aquele sujeito atravessado, né? E ele até achou que João havia ressuscitado quando ouviu falar de Jesus, do poder de Jesus. Disse, olha, esse sujeito ressuscitou, não é? E então isso mexeu com o mundo daquela época, com o contexto daquela época, né? E no final da missão, né, Jesus agora chama também os seus discípulos, está em Marcos capítulo 6, verso 31, e diz assim, vamos descansar um pouco, né? Vinde à parte, repousar um pouco, né? Mas, de novo, quando eles chegam no lugar do descanso, no retiro, né, no acampamento, o que acontece é que uma multidão já estava esperando Jesus. Alguém ouviu, alguém sabia, não é? A história correu e muita gente necessitada estava lá procurando Jesus. Jesus olhou para aquele povo e disse, olha, eles são como ovelhas sem pastor, né? E aí você tem em Marcos 6 a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, 5.000 se alimentam, né? Isso acende naquelas pessoas o desejo errado pelo Messias político e conquistador, né? Então Jesus insiste com os discípulos para partir e sobe para um monte para orar. Esta foi o desenvolvimento do ministério de Jesus, sempre curando, sempre salvando, sempre sendo aceito, sempre sendo rejeitado. Essa é a luta que nós também temos na pregação do Evangelho nesse tempo do fim. Mas devemos sempre dedicar tempo para a comunhão, para a oração, para o estudo da Bíblia, né? Para concluir, então, a lição dessa semana, o que a ação de Jesus em Marcos 6, 45 e 46 revela sobre sua verdadeira missão e sua messianidade? O que nós aprendemos hoje sobre esta postura de Cristo? Então, o texto fala de Jesus subindo para orar. Será que nós somos tão ocupados que não temos tempo para orar? Nos ocupamos tanto com a obra do Senhor que não temos tempo para o Senhor da obra? Converse um pouco com seus alunos e enfatize de novo, mais uma vez, a necessidade que todos nós temos de uma vida de comunhão com Deus, porque é isso que vai nos levar a cumprir a missão como Jesus fez. Deus abençoe. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço e até lá.